Muito bem, já de volta aqui para o estúdio, depois desse momento selfie Veranice Óticas New Look, eu já estou recebendo nosso convidado do outro assunto que eu disse para você que nós iríamos desvendar juntos hoje, osteopatia. Confesso a vocês que já ouvi falar, mas é muito recente, é um assunto novo. Descobri a osteopatia há muito pouco tempo, tive a felicidade de descobrir. Para quem não conhece e ainda não viu, estou recebendo aqui agora Dr. José Eduardo Prado Garcia, osteopata, que é uma especialidade dentro da fisioterapia, não é isso, Sim, doutor? Só no Brasil, só os fisioterapeutas que podem trabalhar com osteopatia, isso. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Com essa decoração. Vocês já viram que nós vamos falar sobre coluna, vértebras e tudo isso, né? Para começar, doutor, a osteopatia sendo uma especialização dentro da fisioterapia, no que elas diferem? Bom, a fisioterapia, vamos tentar explicar um pouquinho pela questão do como que se desenvolve uma dor ou de acordo com o que a gente geralmente recebe na clínica. Quando nós temos uma dor, coluna ou joelho ou tornozelo, que não tem causa aparente, ou seja, não é traumática, é uma dor que simplesmente... Não caiu, não bateu, é uma dor que apareceu. Isso, começa, geralmente o histórico, o paciente ele relata que, teve um dia que eu comecei a sentir dor, tal, tudo. Fui deixando, porque geralmente ela passa, toma um remédio, mas com o tempo não passou e tudo bem. Então esse paciente ele tem uma dor sem causa aparente. Geralmente, nós tratamos essa dor com os processos, as terapias, com analgesia, na fisioterapia convencional, com os aparelhos e tudo mais. Na osteopatia, a diferença é que a osteopatia ela tenta enxergar o corpo de uma maneira como um todo. Muitas vezes essas dores vêm por causa de desarranjos articulares ou musculares, desequilíbrios musculares ao longo dos anos, que a gente acaba sobrecarregando outras áreas. Então, como por exemplo, nós podemos ter uma região, só para poder dividir um pouquinho... Tem como a gente mostrar aqui, Bruno, para acompanhar, né? A explicação do doutor? Então nós temos, às vezes a coluna, aqui nós temos a coluna a cervical, a coluna torácica e a lombar. Então às vezes, Vera, o que acontece é que... Você pode acompanhar ali, tá bom? Tá. Então o que acontece às vezes é que se a gente tiver um pouquinho de bloqueio articular, rigidez da torácica ou cervical, com o tempo, por causa dessa rigidez, nós temos uma sobrecarga na região lombar. Tá. Então, voltando àquela questão da causa aparente, nós não tivemos uma lesão em si, mas nós tivemos uma perda de função de uma região que fez com que sobrecarregasse a outra, que é a lombar, por exemplo, nesse caso. E nesse caso, os tratamentos tradicionais não vão surgir um efeito tão... às vezes não tão eficaz, mas às vezes você consegue, através de fortalecimento, analgesia, mas pode ser um pouco mais demorado. A osteopatia, como ela consegue avaliar o corpo como um todo, essas rigidez, o que realmente causou o problema... Abre um pouco mais a câmera para mostrar. Aqui, olha. Tá vendo, gente? O que ele está explicando agora é só para mostrar para o pessoal no vídeo. Então, nós temos... Essa é como a coluna deveria estar, ou é... Não, mostra ela inteira, a imagem inteira. É como essa é uma coluna que está torta, ou é assim que ela... Nós temos na coluna uma curvatura normal, que é a curvatura... Essa seria a curvatura normal? É parecida, que a gente está usando tanto tempo, coitadinha, que ela já está sofrendo já. Tá. Mas ela tem uma curvatura normal da lombar, uma torácica e uma da cervical. Tá. Essa seria a normal? Isso seria normal. Nós podemos ter uma curvatura acentuada, que é a hiperlordose lombar, uma hipercifose torácica ou uma lordose também acentuada da cervical. Porém, a diferença então da osteopatia e da fisioterapia convencional é que você tenta ali, você tem uma ferramenta de diagnóstico da visão do corpo como um todo. Então, e como é que é feito esse diagnóstico? Através da... A avaliação geralmente também com terapia manual. Tá. Você pede as movimentações, a gente já sabe qual é a movimentação natural da nossa coluna, normal, e você começa a diagnosticar ali perdas de movimentos ou perdas de funções
que no dia a dia a pessoa não percebe. Então a pessoa tem às vezes dor na coluna lombar, que é a lombalgia, porém ela não percebe que a torácica dela não movimenta da maneira adequada. Que a causa de ela ter aquela dor é mais em cima ou é em outro lugar que vai refletir lá. Exatamente. Então se você não trata essa causa principal, você pode não ser tão eficaz no prognóstico, né? E o tratamento em si, no que ele é diferente? Na fisioterapia convencional, nós utilizamos aparelhos de eletroterapia. Já são mais conhecidos, aqueles tradicionais, né? PNS, ultrassom, laser. Na osteopatia, técnicas de manipulação vertebral, mobilização articular, mobilizações neurais. Então, geralmente você difere, você vê você diagnostica quais são os problemas. Então, você pode ver se é um problema articular, se é um problema neural, se é um problema nos músculos. E muitas vezes você tem associado todos eles. E aí você conduz o tratamento de acordo com esse diagnóstico. Exatamente. Através do quê? De exercícios? Através das técnicas de terapia manual, que é, por exemplo, se você tiver um problema articular, você pode ter as manipulações articulares ou mobilizações articulares. Então, eu vou traduzir isso que ele está falando para você que ainda pode não ter entendido muito bem. O osteopata, na especialização, ele faz a gente sentir um boneco de trapo. Você tem a impressão... Pode abrir aqui a câmera, ele está rindo de mim, gente. Ele está rindo porque realmente é muito engraçado. Quando ele começa a trabalhar o corpo, ele vai colocando a gente numa posição para fazer os alongamentos, as posições todas, que parece que a gente vai quebrar. E, no entanto, a dor é menor do que certos exercícios que a gente faz na própria fisioterapia, na academia. E é espetacular o resultado da osteopatia. Eu estou dando aqui o meu testemunho. E aí vai agora, deixa eu voltar, já dei meu testemunho. É bom, funciona. Procure um osteopata com uma boa formação, porque realmente são movimentos que mexem muito com a gente. Eu já cheguei no consultório do osteopata em crise de coluna, como a gente diz, porque eu estava travada, e, no entanto, meu problema não era lá. Eu estava completamente presa na parte de cima. Sem trabalhar tudo isso, eu jamais iria soltar as dores que eu tinha na lombar. Você explicou isso, eu entendi perfeitamente, porque até passei por isso, sim, doutor. Agora, o tratamento, como é que ele funciona? Ele é tão longo quanto essas sessões de fisioterapia? Ele deve ser feito na crise ou ele tem um começo, meio e fim? Pode ser feito na crise. Difere um pouquinho, porque se você chega na crise, as técnicas são bem mais... efetivas. E com menos amplitude, são coisas mais leves, porém são eficazes do mesmo jeito, na crise. Então você utiliza, às vezes com o mesmo objetivo, de tirar a dor, de melhorar a dor, você faz técnicas um pouco mais não agressivas. Agora, o tratamento muito raramente passa de 8 sessões. O que eu quero dizer, devo explicar isso bem, porque é o seguinte: você chega com um problema de dor na coluna, a gente quase não faz, nem às vezes de 5 a 8, às vezes não passa de 5 sessões. Eu geralmente dou um intervalo de 1 semana para cada sessão, mas pessoas que às vezes têm uma hernia de disco diagnosticada, um problema estrutural, um problema de disco ou uma artrose, pode levar um pouco mais de tempo. Você acaba tirando esse paciente da crise ou melhora a dor em 5 sessões, só que às vezes você faz você vai fazendo umas sessões a cada 15 dias, aí você vai prolongando, vai a cada 3 semanas, e se for preciso, a cada 1 mês você pode ir fazendo sessões para poder... para que aquela pessoa não volte a ter crises de coluna, entendeu? Quando já é diagnosticado uma artrose avançada ou uma hérnia de disco mais avançada que o paciente precisa. Então, eu dei esse testemunho de forma tão espontânea porque realmente é uma técnica que funciona, inclusive quando a gente está em crise mesmo. Aquela torcicolo que apareceu de repente, você vai lá, eles mexem de uma forma tão diferente, é muito engraçado. E o correto, porque eu agora vou aconselhar como paciente, que sou tensa, sou ansiosa, sou tudo, que se você consegue, depois da crise, manter uma vez por mês, ir lá para ele te esticar no jeito certo, ele te alonga do jeito certinho, né? Então isso faz muito bem. Eu sou fã
da osteopatia e te agradeço muito ter trazido para nós, agradeço. podermos difundir um pouco essa técnica. Eu que agradeço. Tem muita gente que sofre e não sabe que tem essa alternativa, não é verdade? Eu acho que sim. Esse é muito importante porque muita gente, às vezes, acaba passando por outros procedimentos mais agressivos, ou até cirurgia, porque não conhece a técnica. E até outras técnicas, mas essas técnicas de terapia para tratar a coluna. Tá aí você que acompanhou conosco a entrevista da osteopatia com o Dr. José Eduardo. Fique ligado, procure um bom profissional. Pode procurar o Dr. José Eduardo, não tem problema nenhum, né, doutor? Não. E eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. Ok, muito obrigado. Nós acabamos de falar sobre coluna, nós acabamos de falar sobre cuidados necessários e tratamentos alternativos. Importante você dar uma olhada também na matéria que a gente vai ver agora, que tem a ver com dicas importantes para quem faz caminhada, quer fazer cada vez melhor e da forma mais adequada ao seu físico, ao seu tempo. Vamos ver? Bom, hoje a nossa dica é sobre caminhada. Nós vamos esclarecer muitas dúvidas que temos em fazer caminhada. Ao meu lado está o Alexandre Colucci, que é fisioterapeuta. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Alessio? Tudo bom. Alexandre, quero caminhar, quero começar a caminhar. Tênis é importante? Tênis é importante, né? Porque o objeto que você vai estar fazendo a sua atividade física. E falar em atividade física é sempre bom, né? O bom tênis é aquele tênis, porque a gente nasceu descalço, né? Nascemos descalço. Então a melhor coisa seria dar descalço, mas hoje em dia a gente não consegue mais. Mas o melhor tênis é aquele tênis que seja confortável para a pessoa que vai fazer a caminhada e seja flexível. O que é o flexível? Que consiga fazer a passada, ou seja, aquele tênis que seja confortável e que a pessoa se sinta bem, que consiga fazer o movimento do pé. Então esse, na verdade, seria o melhor tênis, né? Certo. Bom, escolhi o tênis, vou caminhar. É preferível de manhã ou à tarde? Bom, essa é uma pergunta interessante. Hoje a caminhada a gente costuma fazer do horário das 7 às 9 da manhã e a partir das 5 horas da tarde, que são os horários mais suscetíveis a uma temperatura mais amena, até porque nós vivemos no Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, muito quente. Que é muito quente. Então, das 7 às 9, a partir das 5 horas da tarde, são os horários mais indicados para fazer essa atividade física, no caso, a caminhada, né? Bom, como antes de caminhar? É importante. Comer um carboidrato, uma fruta, ela é excelente, até porque para a nossa taxa glicêmica não cair. Após a caminhada, cara, uma fruta seria interessante hidratar, né? É importante hidratar nesse verão nosso aqui. É importante o ritmo também? O ritmo, falando de pessoas que fazem caminhada, é o ritmo que a pessoa consiga chegar no ponto que ela quer, sem estar ofegante, mas não, a caminhada não significa andar e bater papo. A gente pode andar com os amigos, com as pessoas, podemos, mas uma caminhada que ela seja constante até o percurso que ela quer fazer. É difícil a gente preconizar uma distância para a caminhada. Na verdade, quem vai ditar o nosso percurso é o nosso corpo, né? Sim. É ele que vai falar, tá bom, não tá, posso aumentar minha intensidade, posso aumentar a minha distância, então é ele que vai falar. E é importante a gente respeitar isso, tá? O corpo respeitar o que o corpo está nos dizendo, eu acho que isso é bem importante. Caminhei, senti dores, isso pode ser sinal de algum problema? Isso é importante. Sentiu dor, para. Se é dor muscular, se é dor nas costas, se é dor no ombro, tem que parar. Parou, procura um profissional da área e vamos ver o que está acontecendo. E o mais indicado, até mesmo para fazer uma caminhada, é a gente fazer uma avaliação, né? E ver se está tudo certo, se está tudo ok. Primordial, antes de começar, ter um bom tênis, uma roupa confortável e principalmente passar por uma avaliação médica. Alexandre, e com relação ao alongamento? Terminei o exercício, é importante alongar? O alongamento é uma coisa que está sendo muito discutida hoje na área da fisioterapia, na educação física, tudo, até na parte médica. Está entrando muita discussão isso aí. Na verdade, se a gente pensar um alongamento como aquecimento, a gente não precisa ficar alongando como a gente alonga, né? Que são os preconizados. E sim, alongamento balístico, que são movimentos, né, que a gente mexe para um lado, podemos mexer a perna um pouquinho. Aí sim, eu acho bem interessante, tá? São os alongamentos balísticos, eu acho interessante. Mas o alongamento propriamente estático, aqueles alongamentos que a gente preconiza. A gente para, quando você fala estático, para e são os alongamentos parados, conta 30 segundos cada um. Eu já particularmente, muita gente acha que não é mais interessante antes. E depois, após a atividade física, muita gente gosta, acha interessante. Aí eu também acho interessante estar fazendo o após. Mas antes,
Se a pessoa puder dar uma aquecida, como a gente acabou de mostrar agora, eu acho mais interessante que esses alongamentos estáticos que a gente está acostumado a fazer. E após, a pessoa fica à vontade. Porque tem muita gente que gosta de alongar e eu não sou contra, pode alongar. Mas antes, eu acho que esses alongamentos balísticos, eu acho que eles são mais interessantes hoje em dia.